Olá pessoal, meu nome é Eduardo Miranda, sejam bem-vindos a mais um Projeto Cinevisão. Isso mesmo, e hoje vamos falar desse lançamento tão aguardado que é Superman, que antes se chamava Superman Legacy e que agora é apenas Superman. Bem, eu posso começar dizendo que desde o primeiro momento em que eu tive contato com o material, primeiro trailer, primeiro teaser, logo no início, para mim ficou muito fácil identificar o que seria colocado na telona. Não havia surpresa para mim, porque talvez tanto tempo lidando com cinema, né, no meu caso mais de 30 anos, bem mais de 30 anos lidando com cinema, com filmes, a gente acaba pegando um certo, né, uma certa prática no sentido de notar ao que se propõe um filme a partir de um cartaz. Hoje em dia já não tem mais essa cultura de cartaz e lobby card, né, que eram fotos e um papel, era um papel. E havia muito essa questão da gente olhar o cartaz e o lobby card e a gente já tirar uma ideia do que seria isso. Hoje em dia a gente não tem mais essa política, mas a gente tem muita informação. A gente tem muito making off, featurettes, tem muito trailer, teaser. E claro, entrevistas em vários canais, você vai ouvindo a proposta, você vai entendendo algumas desculpas, os porquês desse filme. E claro, você tem acesso, como eu tive aos 30 primeiros minutos do filme, num evento que houve aqui no Rio de Janeiro, no Cine Odeon, uma cerimônia onde estiveram lá os atores, e eu tive acesso a esses 30 minutos. Então, para mim, eu quando fui ver na cabine o Superman, eu já entendi o que me esperava ali naquela tela. Mas eu acabei tendo uma surpresa que eu não gostaria de ter. E isso é estranho, porque, claro, a gente vai esperando uma patuscada, uma palhaçada, o que realmente ele é. Ele é um filme que não respeita a linguagem de cinema, ele tenta ter a linguagem de quadrinho transportada para de cinema, no sentido de que as coisas acontecem como num virar de página. Você vira uma página, ali já está acontecendo algo. Ele parece uma revista, ele parece uma graphic novel, uma revista que está no meio de uma saga. Parece que faltam revistas para trás e parece que faltam revistas para frente. Faltar revistas para frente é até bom, porque se der certo, o que eu não acredito, perto do que eles gastaram, mas vai lá que se der certo, até porque é um filme para a cultura predominante atual, que é a cultura do arrasta para cima. Ele é um filme literalmente para essa cultura do arrasta para cima. Ele é um filme para essa cultura que aceita qualquer coisa. Esses pequenos pássaros de boca aberta que consomem o vômito da mãe Hollywood a qualquer custo. Citação do Alan Moore, referente ao Watchmen, mas isso é um outro assunto. E eu digo, coisas nesse filme me surpreenderam para mal. Pior do que eu tinha nas minhas piores expectativas. Porque vamos lá, esse é um vídeo que eu não posso fazer sem spoiler. Então, atenção, se você não leu lá no título que havia spoiler, eu estou avisando agora, a partir de agora tem spoiler, tá? O filme trata do quê? Super-Homem toma ali a primeira porrada, leva a primeira piaba dele, entenda, ali já é um Super-Homem que já foi desvendada a persona dele, né? Já foi desvendada a identidade secreta dele para a Lois Lane, ele já namora a Lois Lane, ele já frequenta o apartamento da Lois Lane, como Clark Kent. É um Super-Homem já bem adiantado na história dele, e essa é a primeira vez que ele apanha, ao tentar se meter numa crise internacional, sem consultar ninguém, nenhum dos poderes norte-americanos, sem pedir autorização para ninguém. Ele vai lá e impede um país de invadir o outro. Ele protege o país menor, né, as pessoas que estavam ali em vulnerabilidade. E ele começa a sofrer as consequências disso. Em contraponto,
né, quando ele está nessa busca de poder proteger, ele encontra um vilão, que depois a gente vai saber que é o Ultraman, e que depois a gente vai saber que é o clone dele. Aquele clone do cabelinho, lembra? Uhum. Deu-lhe a primeira piaba, sentou a porrada nele. E é aquilo que você vê no início do trailer, ele caindo e chamando o Krypto para levar ele para casa. A partir dali, ele se recupera, volta, e aí tem uma conclusão muito ridícula dessa história. Ele é tratado pelos robozinhos dentro dessa fortaleza da solidão estilizada. E o que acontece? O Lex Luthor, aliás, o ator que faz o Lex Luthor é excepcional, talvez a melhor escolha de elenco que o filme tem. Ele parece um Lex Luthor que sai direto do quadrinho. E claro, como todos os Lex Luthors e como o próprio personagem, ele tem ódio supremo ao Super-Homem. Ele quer destruir o Super-Homem, como sempre, né? E não fugiu a mística dele isso. E claro, para o Ultraman, para esse clone, ele que até então você não sabe, você só vai saber no final, ou se você for muito esperto, né, quando ele vai entrar na Fortaleza da Solidão, você sabe que ela só abre por conta do DNA, então se ele está do lado do Ultraman e a Fortaleza abre, alguém ali tinha o DNA correto para abrir a Fortaleza da Solidão. Ele começa, ele sabe os ataques que o Super-Homem não está esperando. E ele começa a dar tipo batalha naval, B4, C5, 4-6, ele usa uns códigos para que o Ultraman saiba exatamente onde dar a porrada no Super-Homem. Conclusão, ele leva a primeira piada. Enquanto isso, o Lex Luthor ele não quer parar por aí. Ele quer mais, né? Ele quer mais. E aí, cara, veio uma loucura, porque para distrair o Super-Homem, para que ele possa ir na Fortaleza da Solidão, pegar o que ele quer, ele solta um Pokémon gigante, um Pokémon gorducho, que cresce de uma maneira que você não sabe como cresce, e depois que cresce também você não vê ninguém evacuar a cidade. Aliás, desde esse primeiro vilão, o martelo lá daquele lugar, que eu nem gravei o nome, ele taca raio e as pessoas estão trabalhando normalmente nos escritórios. Assim, não há nenhum esquema de evacuar o prédio, de ter evacuado a cidade, não há preocupação. De repente tem essa cena desse monstro e as pessoas também estão trabalhando normalmente em seus escritórios, até aparece lá a outra tirando selfie, e ninguém tem a consequência de que isso pode dar um problema. É muito estranho, olha, é muito esquisito o filme, tá? Assim, é difícil para mim falar dele, porque para mim ele só aparece como fragmentos no meu cérebro. O filme ele não consegue ter uma unidade, ele não tem uma narrativa, ele não consegue te dar uma história linear para você seguir e dizer, ah, entendi. Não tem, você vai... Assim, vamos lá. Aí ele solta esse bicho para poder ele ir lá para a Fortaleza da Solidão com os capangas dele. É o Ultraman, uma mulher lá esquisitérrima que, cara, é a benefício da ignorância. Eu não vou ficar tendo que fazer pesquisa e nem tenho que ler todos os quadrinhos para poder entender um filme que eu paguei ingresso. Isso eu vou falar sempre. Até o último dia que eu gravar o meu canal, eu vou dizer: nós não dependemos de prévio conhecimento para assistir um filme. Todo mundo tem direito de pagar seu ingresso, sentar numa cadeira de cinema e curtir o que está na telona. Tá? Isso aí é meio básico. A partir daí, os GBTeiros aí, o pessoal da galera do Gibi, vaza, porque vocês não vão gostar desse vídeo, na boa. Eu não vou aqui, vocês vão encher meu saco comentando, igual encheram meu saco com os comentários no outro vídeo do Superman, né? Com a coberturinha lá daquele evento lá do Odeon. Ah, não é mais Superman Legacy. Ah, não é mais Legacy. Não é mais Legacy. Porra, olha a Thumbs. A Thumbs tem Legacy? Não tem. Aquilo foi clickbait. Caiu? Que bom, obrigado. Tu é bobo mesmo, né? Não é, é óbvio que sabe que ele mudou de nome. Antes não tivesse mudado. Antes tivesse deixado Legacy. Mas vamos lá. Aí, cara, esse monstro que sai filhote, já tacando fogo para tudo quanto é lugar, ele cresce, né? Eu não sei como ele cresce, se é um crescimento instantâneo, mas de repente ele aparece um monstrão. Você não vê o desenvolvimento disso.
E aí, cara, assim, as pessoas estão normalmente seguindo suas vidas na rua, nos escritórios, em tudo, e o Super-Homem tentando combater esse bicho, e aí aparecem mais 3 heróis. O Lanterna Verde, um tal de Doutor Incrível, lá, o Senhor Incrível e a Mulher Gavião. Do nada, assim, sem explicação, sem preparo, tudo ali acontece, todos os eventos desse filme acontecem sem nenhum preparo de roteiro. Não há preparo, não é linear, é fragmentado. É como um trailer de quase 2 horas. Você não tem aonde você se apegar, você não consegue se sustentar. Você vê um Super-Homem que já deveria ser um cara maduro, um cara centrado, como um verdadeiro idiota, conversando com a Lois Lane. Você vê um cara totalmente despreparado para assumir a categoria de super-herói. Um Krypto que, dentro da fofura dele, que sim, é uma das melhores coisas do filme, é o Krypto, mas você vê que um cachorro, né? Cachorro como aquele, com superpoderes, é bem complicado você ter um bicho que não é centrado, né? Um bicho treinado. A gente pensa Krypto. Vamos lá, o Krypto, que raça o Krypto poderia ser? Um pastor alemão branco, albino, né, branco, um pastor alemão branco, né, bem treinado, bem focado, onde tudo que ele vai pum, 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 é o que a gente sempre soube, né, que a gente sempre conheceu. Mas não, ele é um vira-lata, baseado no vira-lata do próprio James Gunn, de fazer campanha, né, para adotar um vira-lata, o que é bonito, que não é feio, é legal essa campanha, mas que deixa uma situação esquisita, porque é um cachorro como outro cachorro qualquer, aliás, um cachorro bem danado ele, com superpoderes. Ele gera momentos engraçados no filme? Gera. Mas é a proposta? Não sei. Ele é um filme que a princípio parece infantil, mas também mostra assassinato a sangue frio, tiro na cabeça a sangue frio. Ele mostra prostitutas. É assim do nada, tá? Mostra situações que você pensa, puxa vida, mas isso é um filme para criança, isso é um filme para adulto. Tá, vamos lá, a gente toca o barco. Aí vamos lá, voltamos ao Kaiju, né, ao monstrão. Aí esse monstrão está no meio de uma cidade totalmente habitada, totalmente seguindo sua vida. Ele tem que fazer diversas ações completamente ridículas para salvar o povo, junto desses outros heróis que vieram a reboque. De repente você entende, você vê a Sala da Justiça, né? A sala onde fica a Liga da Justiça. Aí tu vê aquilo, aí tu diz, caraca, o Lanterna Verde zoado diz, isso aqui é a gangue da justiça, e fica nessa brincadeira recorrente, boboca. Enquanto isso, o Lex Luthor, claro, ele consegue entrar lá na Fortaleza da Solidão, e de uma maneira assim completamente bugada, mas que depois você vai entender por quê, que eu já falei aqui, por causa do Ultraman, que é o clone do Superman, tirado do cabelo. Então, enquanto ele está batalhando o monstro, ele entra lá. E aí, nesse momento, a gente tem uma coisa que é assim, por que não houve o foco nessa trama? Porque o foco do James Gunn não foi ali, naquele ponto. Porque não é ruim não, é legal, é interessante. O que acontece? Ao contrário de tantas outras encarnações, né, onde o Superman sabe toda a mensagem, o pai deixa para ele a mensagem, né, final, aquele tipo de holograma que interage, não importa o tempo que passe. Agora, talvez, inteligência artificial, a gente entende que isso é capaz, isso é possível, né? Ele deixa uma mensagem clara para o filho, que ele não deve interferir com a história da Terra. Ele não deve tentar consertar os erros do planeta que está recebendo ele. Ele não deve interferir. É a premissa, né, do pai de Krypton. E claro que na Terra os pais também deram valores a ele, deram todos os valores que ele precisava para ser um bom ser humano, né, um bom cidadão. O que acontece? Nesse filme, a mensagem dos pais está entrecortada, ela só vai até um certo trecho. Eles falam a mensagem inicial, meu filho, por conta disso, daquilo, o planeta vai se destruir, nós tivemos a iniciativa de colocar você numa nave e mandar você para a Terra, onde você... Não vai. O que o Lex Luthor faz? Ele pega essa personagem que nunca ouvi falar, vira um monte de nanorobôs, ela é toda
toda zoada, com um monte de serra elétrica, é uma coisa estranha. E manda ela decifrar essa mensagem, ela cifrar a mensagem. Ela cifra a mensagem. E o que ele ouve? Ouve, né? Não sei, porque não ficou claro também isso. Que na verdade os pais mandaram ele para a Terra porque sabiam que aqui a população era zoada, era confusa, era boboca. E que com os poderes dele, com a inteligência dele, ele poderia ser o grande dono do planeta. Ele poderia dominar o planeta, escravizar a raça humana. Ele tinha vindo para cá para se tornar um líder, para se tornar um grande líder, para se tornar o dono do mundo, para fazer da humanidade escravo. O Lex Luthor não perde tempo, pega essa informação e taca na mídia. Claro, nesses tempos de cancelamento, o Super-Homem está ferrado. A opinião pública fica toda contra ele. Então ele começa a ter dois tipos de crise. A crise de ter impedido um conflito internacional sem nenhum apoio do governo norte-americano, sem nenhuma autorização, e também essa novidade de que o destino dele seria ser o mandante, o dono do mundo, o dono do planeta Terra, o grande ditador, o cara que viria para dominar a raça humana, que é menor, é mais fraca que ele. Aí o que acontece? Dentro dessa bagunça toda, você também descobre que o Lex Luthor conseguiu criar um universo compacto através de um buraco negro. Vamos lá. Tudo bem, estamos no reino da ficção, tá? Isso aí não é problema algum, isso. Mas se o cara conseguiu criar um universo compacto, na boa, será que não tinha que ter um pouco de desenvolvimento de como ele conseguiu isso? E outra coisa, como é que você lida com um buraco negro, sabendo que até o que dá força ao super-homem, que é a luz solar, é sugada por um buraco negro? Como você pode brincar com um buraco negro, assim, com a força de um buraco negro? Quem é capaz de fugir do buraco negro, se nem a luz escapa? A luz se curva e acaba caindo no buraco negro, sugada por ele. O super-homem pode fazer isso, o Krypto pode fazer isso. Qualquer um pode sair de um buraco negro. Bizarro, né? Outra coisa, que eu saiba, todo personagem você deve dar o devido respeito a como ele foi concebido. O Super-Homem, ele é o Homem de Aço. Então, um dos melhores trailers que eu já vi, uma das melhores figurações do Super-Homem, foi no sexto filme, né, do Super-Homem, aquele que tem o Brandon Routh, que aparece o cara dando um tiro e a bala bate no olho dele e ela... Pluc, e ela olha, no olho, a bala bate no olho e ela amassa, né, e cai. Então, assim, ele é supremo, ele é inexpugnável, ele não tem, é indestrutível, ele não dá para afetar ele. E claro, se você tem uma criatura de mesma potência, um kryptoniano, a porrada vai ser franca, vai ser uma coisa boa, vai ser uma luta bacana, só que é uma luta que é mais como, eu acredito que seja mais como a luta do Super-Homem 2, lá do Christopher Reeve, né, com o Zod, e também do Batman, não, do Homem de Aço, né, próprio do Homem de Aço, também a luta dele com o Zod, onde todo esse machucar, as injúrias sofridas, não é aquilo que a gente viu. Aquilo que a gente viu logo no início, que ele cai sofrendo e suviando lá pro Krypto levar ele para casa, que ele está todo quebrado, né, todo ferrado por dentro. Isso aconteceria se o Ultraman tivesse com alguma coisa de kryptonita na armadura que ele estava utilizando. E não só porque entendam, se ele tem um corpo de aço, ele tem um corpo de aço para qualquer coisa. Né? Para o monstro, para o Ultraman, para a armadura. Essa é a categoria. Ah, Eduardo, mas isso teve que mudar, porque então não tinha mais vilão para o Super-Homem. Não. Existe uma maneira de você equilibrar as coisas. Você não precisa criar uma coisa que não existe no cânon do personagem para tornar ele igual a todo mundo. Existe já a kryptonita. Usa ela de outra forma. Usa ela de forma inteligente. Tira os raios solares. Né? Raio solar também é uma forma de você enfraquecer o Super-Homem.
Agora, você tentar enfraquecer ele para ele poder se equilibrar em algo assim com outros personagens, bizarro, né? Aí beleza, o Super-Homem corre atrás dessa loucura que fizeram lá na Fortaleza da Solidão, né? Ele não só... Nossa, porque quando o Lex Luthor entra na Fortaleza da Solidão, quebra os robôs todos, prende o Krypto, quebra tudo, faz um inferno na vida do cara. E aí o Super-Homem fica sabendo, gente, eu tô contando assim porque eu tô jogando, tá? O que vem na minha memória é porque tá toda fragmentada. Eu não consegui fechar um laudo desse filme. E aí ele consegue prender o Super-Homem nesse universo compacto, num lugar que parece muito as jaulas do colecionador que ele fez lá em Guardiões da Galáxia. E dentro dessa jaulinha ele encontra o cara de Marte lá. E ele pode gerar a Kryptonita na mão dele, e aí subjuga o Super-Homem. Mas ele tem um filho que está numa outra jaula, ameaçado. E aí o Super-Homem... Aí ele mata um cara, queima a roupa. Aí ele diz que vai salvar o filho do cara, mas aí beleza, ele deixa o Super-Homem sair. E aí, cara, aí vem nessa aventurinha dentro do universo paralelo. E a cidade não está evacuada ainda. E esse universo começa a entrar em colapso, esse universo compacto, né? E o Senhor Incrível lá com a... Não é o Senhor Incrível do desenho animado não, tá? É o Terrific. Ele tem um T na cara. Mas é aqui ficou como Incrível. Ele e a Lois Lane, cara, vão de uma navezinha lá, vão para esse lugar onde tem esse portal, esses portais para esse universo compacto. E aí, de uma certa forma, eles conseguem sair de lá de uma maneira muito zoada também. E de repente esse universo compacto começa a entrar em crise. E aí todo esse problema político, geopolítico causado pelo Super-Homem começa a se apagar, ele começa a se desfazer porque abriu uma fenda nesse universo compacto. O buraco negro, eu acho, abriu uma fenda num rio quântico qualquer daqueles lá. E aí a fenda começa a abrir o planeta, literalmente, e os prédios são abertos assim, sem lógica nenhuma, sem nenhum preparo, sem nada. O filme arrasta para cima, vira a página, não tem consequência nenhuma. Eu já vi quadrinhos com muito mais comprometimento com a linearidade da história do que esse filme. E olha, gente, eu já li muito quadrinho. Não é pouco não, e até porque eu também sou fãzão da DC, né? E para mim o Super-Homem, claro, eu sou mais fã do Batman, mas o Super-Homem sempre teve para mim a respeitabilidade, né? As histórias do Super sempre são legais, do Azulão, sempre são legais. Mas ver ele jogado nessa trama tão tosca, quando na verdade, aí vamos voltar, né? Vamos concluir aqui. Então essa fenda se abre, e aí o Super-Homem vem, tenta fechar a fenda, e aí o Lex Luthor é desmascarado, porque mostra que ele ia ganhar dinheiro com essa guerra lá que estava tendo, e que ele estava mais do que envolvido, na verdade ele era tentando enganar o povo. Aí o Superman passa ali a porrada no Ultraman, porque o Krypto destrói as câmeras em volta, então ele não podia dar a instrução pro cara, e aí beleza, joga pro buraco negro. Cara, assim, e aí nada se fala sobre essa mensagem dos pais, que acaba virando uma verdade sórdida. Então nesse filme agora, ele veio para a Terra para ser um dominador, um conquistador, um ditador, um louco. Porque o final do filme é ele relaxando, vendo as fotos dos pais da Terra, os pais terrenos, o Jonathan e a Marta. Eles ficam aqui assim, ó. Ele fica lá, tipo, num holograma, num lugar holograma lá, e ele fica lá relaxando, vendo os pais da Terra. Os pais de Krypton são loucos, é como se ele fosse filho do Zod. E aí as coisas se completam. Não, assim, voltando um pouquinho a fita, tem um momento, cara, que ele tá discutindo, fazendo um baita de um DR com a Lois Lane, e lá fora, como uma espécie de comédia, tem uma criatura interdimensional, onde está lá o tal do Lanterna Verde zoado, aquele terrível, o Incrível, e a Mulher Gavião lutando contra essa criatura, que parece uma ameba gigante,
E ele sentado, vendo pela janela aquilo ali acontecer, e o pau comendo, e ele ali discutindo DR com a Lois Lane. O Super-Homem faria isso? Isso é parte da mística do Super-Homem? Eu fico imaginando assim, por que fazer isso com esse personagem? Se você tinha no bolo dessa loucura toda, você tinha uma trama tão interessante, por quê? Vamos lá, deixa eu acabar, né? Já que estou aqui, já destruí praticamente o filme todo. Assim, aí no fim, cara, assim, a cena pós-crédito tem duas, né? A primeira é tão ridícula que eu nem sei descrever. São eles olhando para a rachadura de um prédio e discutindo sobre aquilo. A última, essa foi a última, é a última. Mas a anterior é ele e o Krypto na Lua olhando para a Terra. Mas antes disso, no final do filme, ele já está na Fortaleza da Solidão, né, depois que ele resolveu tudo, e aí está lá com o Krypto, chega ninguém mais, ninguém menos do que a Supergirl. A Supergirl chega, do nada. Só que ela chega como se estivesse bêbada, tropeçando nos pés e dizendo: valeu, primo, por cuidar do meu cachorro. Vem cá, Krypto, vem cá, garoto. Muito doida, muito zoada, totalmente chapada a Supergirl. E aí o Super-Homem fala pro robô: pô, ela foi lá pro sol vermelho deixa a gente meio bêbado. Assim, é tão gratuito tudo que é jogado na tela, é tão sem, parece que feito pra zoar mesmo, pra escrotizar com a imagem do Super-Homem, pra diminuir ele, pra botar ele num mixer e destruir o personagem. Eu volto a dizer, tudo que você viu, e claro, eu estou dando spoiler, mas tem muito mais esse filme que você vai entender ali. Tem muito mais coisa que você vai ver no filme, tá? Tem até mais coisas desses coadjuvantes, porque roubam muito a cena do Super-Homem. A maior parte do filme, o Super-Homem tá ou doente, ou quebrado, ou não totalmente recuperado, ou todo ferrado. Ele só no finzinho é que ele reage um pouquinho como o Super-Homem deveria ter sido desde o início. Até então ele é um cara quebrado, ele não é totalmente inteiro, tá? Vai se preparando para isso. O Super-Homem não é o Super-Homem, é o cara que dá para ser. Né? E o Krypto ali ajudando como pode, dentro das limitações dele. É tipo assim, o Krypto é sequestrado, aí o Lex Luthor nesse universo compacto bota ele, pra correr atrás de esquilos, super esquilos. Ele faz uma crítica engraçada aos haters da internet, né? São macaquinhos com sondas na cabeça. É uma crítica interessante, mas o mérito mesmo, né, que poderia ter sido um grande filme, aí sim, você poder pegar ali o Super-Homem estabelecido, já namorando Lois Lane, tudo, e você pegar essa trama desses dois países e ele interferindo sem autorização norte-americana, e para piorar tudo, o Lex Luthor ainda decifrando essa mensagem dos pais de Krypton, né, e colocando ele contra as massas, e talvez aí sim você desenvolver essa, que já era mais do que suficiente como trama, né? Eram duas frentes absurdamente grandes para serem trabalhadas. Claro, no final desmentindo, dizendo que foi uma grande mentira, que os pais, na verdade, deram o recado que todo mundo já conhece, que não deve interferir nos assuntos da Terra, de que ao ir lá tentar impedir essa invasão desses dois países, ele estava errando. Ele estava indo contra o que o pai dele havia solicitado para ele. Mas não, não fica nada claro nesse sentido. E eu acho que se o filme seguisse essa linha e esperasse um pouquinho essa galera lá da gangue da justiça, né? Aí esperasse um pouquinho mais pro final, terço final do filme, eles aparecessem como uma ajuda para a sequência final, talvez até pudesse ajudar um pouco dramaticamente, né, no roteiro, mas o filme é totalmente anticlímax, ele é totalmente zoado. É como eu falei no início, ele é um gibi do meio que você não leu nem o antes, nem o depois. Sabe aquele gibi que você olha a capa e diz: meu Deus, que capa linda, eu tenho que ter. Aí você abre e tem assim, esse aqui é um compilado das revistinhas tais, e aí começa uma história. E no final tem aquele belíssimo continua. Aquele continua que todo mundo ama, né? Então, é assim, eu não pude, além de ter toda a decepção que eu já tive com toda a venda desse filme,
ao ver o filme, eu só poderia ficar mais decepcionado. Eu acho que a decepção foi tão grande que eu não consigo nem ficar full pistola, como geralmente eu fico, né? Vou esbravejar, falar, dedos pra cima. Cara, é desprezível. É um filme que você vai gastar o seu dinheiro pra nada. E hoje em dia a gente sabe a grana que é pra você ir ao cinema. É um filme que você pode muito bem esperar passar no streaming, não vai demorar. Duvido que esse filme vai demorar. Logo, logo ele está estreando na Max. Bem rápido ele deve estar na Max, na HBO. Você não vai perder tempo, você não vai perder em esperar. Você vai ganhar. Porque é um filme ruim para você estar dentro da sala de cinema. Você vai pagar seu ingresso e vai dizer: caraca, eu não devia ter dado meu dinheiro para isso. Porque é desconstruir grande parte do que você conhece do Super-Homem. E engraçado, né, como é que o destino é. Do meu lado, no cinema, na cabine, estavam jovens. Jovens, eu posso dizer jovens, né? Eu minha idade já se foi, eu já sou um jovem senhor, né? Diga-se assim. Já vou ser um senhor, por lei. E tinham jovens do meu lado. Jovens que estavam muito animados com o filme, jovens que estavam eletrizados para ver, estavam assim. E eu comecei a argumentar com eles, né, fazer as argumentações. E beleza, eu senti que na medida do possível eles rebatiam, mas era sempre uma falha, não dava para rebater totalmente. E ficou um clima chato, coitado, porque quanto mais eu falava, mais ele tentava correr para um lado, correr para o outro, correr para um lado, correr para o outro, até o momento que ele me joga um argumento tão triste, mas definitivo, né, que é quando ele diz assim: mas Miranda, numa das terras da DC, isso aconteceu. Quando você tem contato com um argumento tão, eu vou dizer baixo, né? Para mim é um argumento baixo, porque quando você usa na Marvel multiverso, quando você usa na DC as terras e em Star Wars agora o mundo entre mundos, você, tipo assim, é para calar a sua boca. Porque, beleza, então eu não posso falar nada, porque isso, o que eu gosto está garantido numa outra terra, Terra 1. A Terra 1 que eu gosto está garantida. Essa é a Terra 171. Terra 171 acontece o que está lá no cinema. Então realmente assim, é difícil essa garotada, né, esses jovens, que já nem são tão mais jovens assim, mas que querem justificar o que estão vendo na tela. O que está na tela tem que agradar. E o pior, no final do filme vira para você e diz: não foi bem o que eu esperava, mas é legal, é bacana, eu acabei curtindo. É triste ver que para você manter um argumento, para você se sentir vitorioso, para você se sentir alguém, para você lustrar o ego, para você dizer que sabe de alguma coisa, você sempre vai fazer aquela máxima da coletividade, né? A coletividade é burra, porque você vai ouvir alguns influenciadores dizendo que é bom porque eles têm interesses próprios por isso, né? Eles devem ganhar para isso, e você vai junto, porque a grande maioria vai e você diz: não, é esse o caminho. Só que, gente, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Se eu fosse assim, talvez hoje vocês não conhecessem Cavaleiros do Zodíaco. Porque, naquela época, a grande maioria disse não para eles. E eu insisti em ver episódios e entender que Cavaleiros do Zodíaco era um grande produto para nós aqui no Brasil, como ele é até hoje. Então fica uma lição: nunca vai com os outros. Tem a sua opinião, tem a sua crítica. Mas eu digo, cuidado, porque se eu de uma certa forma posso ser um airbag para você não dar de cara na vidraça e ter gasto um dinheiro enorme que você não pode para se expor num filme perereca como esse, um filme lixo como esse, cara, não vai, espera, já tá no streaming. Vou dar teu jeito. Vou dar teu jeito, né? Fazer o quê? É a vida, é a modernidade. Entendeu? Eu sei que eu dei muito spoiler, eu sei que eu falei muito, eu sei que muita gente aí vai embasar os argumentos em 1 milhão de quadrinhos e coisas, mas eu concluo dizendo uma coisa: a bermuda, né? O que para mim foi o menor pecado de todos, porque ver o Super-Homem de bermuda para mim é o que eu conheço, né? Baseado nos lutadores, né? Nos pugilistas antigos, usava-se aquele calção, a calçola. Vê-lo daquela maneira era o Super-Homem para mim, não houve diferença. Mas numa entrevista que vocês podem procurar aqui no YouTube, tem um momento em que ele
o próprio coitado do ator, o David, ele diz que a bermuda, o Cacau Sola, é para que ele possa parecer mesmo um pouco silly, bobo, ridículo, porque ele já é um monstro que atira raios pelos olhos e tem super força. E ele tem que parecer amigo, ele tem que parecer uma pessoa acessível, ele tem que parecer uma pessoa legal para todo mundo. E que colocar essa sunga passaria um pouco mais essa imagem. Olha como até essa visão é deturpada. Assim, eu sei que eu estou só falando em fragmentos e está ficando cada vez mais difícil esse vídeo. Tem um momento em que, porra, uma navezinha que, mesmo o tal do Incrível dizendo que ela é intuitiva, você pilota ela de forma intuitiva, e a Lois Lane pega a navezinha para ajudar lá num processo desses qualquer, por que ela enfia na nave o editor-chefe do Planeta Diário, o Perry White? Ela enfia o Jimmy Olsen, tudo bem, ele é um fotógrafo, até poderia registrar. Enfia uma outra mulher lá, e um outro cara, e uma outra pessoa, que não tem nada a ver com nada. E vão para essa aventura, o Perry White de charuto. São coisas tão ridículas que vão passando pelos seus olhos, que chega um momento, pelo menos as pessoas que não são como esses jovens que estavam do meu lado, que desculpam tudo com as tais terras, Terra 1, Terra 2, Terra 3, a Terra 171, que é essa. Até porque, entendo, se tivesse essa questão das terras, é mais honesto você colocar no início do filme, ao invés daquele negócio há 3 milhões de anos, há 3 mil anos, há 3 não sei o que, há 3 não sei o que, há 3 segundos. Ao invés de botar aquilo, você abre o universo e mostra os planetas, né, as terras, e aí a câmera vai chegando até essa terra em especial, e aí aparece no canto da tela, Terra 171. E aí você começa uma história ali. Pronto, acabou, não ia existir o Eduardo Chato falando isso, porque aí calou a boca do Eduardo, né? Se é a Terra 171, eu não posso dizer o que se passa na Terra 171. The Flash, aquela porcaria, mostrou bem que quando você une as terras, né, você abre esse painel, você vê de tudo. Você vê o Nicolas Cage do Super-Homem, vê o Christopher Reeve, você vê o George Reeve, você vê o Brandon Routh, você vê todos os super-homens até agora, porque cada super-homem é uma terra. Que desculpa boa, né? Que desculpa boa para fazer filme ruim. Que desculpa boa para fazer filme ruim. Então é isso, gente. Assim, o que eu tenho para dizer desse filme é isso. Eu acho ele indefensável, me admira muito. Críticos que eu até respeitava estarem fazendo elogios rasgados a esse filme. É claro que há algo por trás disso. Não me admira muitos canais de críticos, e aí sim não tão renomados, que estão falando horrores porque são só fanzinhos, né? São fanzocos, é a galerinha do pomponzinho, né, que fica lá, me dê um S, me dê um U, me dê um P, me dê um E, me dê um R, me dê um M, me dê um A, me dê um N, Superman, cheerleader, né, fanzoca. Vocês terem uma ideia, as cabines, agora, vem cá, as cabines, geralmente, no melhor das hipóteses, vão 15 pessoas, 20 pessoas. Essa tinha mais de 150 pessoas. De onde vieram essas pessoas? De onde vieram elas? Quem são elas? Onde estão esses canais? Vocês entendem? Então, gente, é tudo parte de um grande plano sórdido de lançar uma visão completamente deturpada de James Gunn ao maior herói de todos, que é o nosso querido Superman. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Lembra vocês, clicando nessa bolinha amarela no canto inferior direito da tela. É o direito? É. Você é inscrito aqui no canal. Ativando a sineta, você é um dos primeiros a saber tudo que rola por aqui. Então, grande abraço, beijão e até qualquer momento.